façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. 7 de 7 de setembro, vamos. Tema final aqui da gente, que esse papo tá muito bom, mas já temos 2h15 aqui. Eu quero falar contigo de 7 de setembro, que eu acho que é um ponto onde a gente vai divergir, e a minha diversão é arrumar confusão. Acho que a gente vai convergir. Não, eu acho que não. Gato escaldado tem medo de água fria, meu filho. Mas esse aqui eu acho que é por isso que a gente vai divergir. Você acha que as pessoas não devem ir às ruas no 7 de setembro? No 7 de setembro, não. Bato nessa tecla todo dia nas minhas lives. Não então, vá no 7 de setembro. Eu já tinha ouvido isso. Por quê? Pelo seguinte, vamos lá, quero ouvir seus argumentos. Vamos lá. Primeiro que tem um zoom, dizendo que terão infiltrados que vão começar uma confusão igualzinho aconteceu no dia 8 de janeiro. Já para início de conversa, isso pode acontecer, certo? Teve um movimento aí, que era o movimento Brasil de Luto, que estava pedindo para as pessoas irem de preto para o 7 de setembro. O próprio movimento recebeu informações de que teriam infiltrados e me pediu para divulgar nas minhas redes sociais, nas minhas lives, para ninguém ir para a rua, porque teriam infiltrados. Esse é um ponto. Segundo ponto, gato escaldado tem medo de água fria. Agora eu ouço Paulo Figueiredo e acompanho, certo? Então, eu não acho que, por exemplo, 7 de setembro cai numa quinta-feira. Por que a gente não faz a nossa manifestação no dia 10, no domingo 10 de dezembro? E outra, tem gente dizendo assim, eu vou lá porque eu quero jogar uma melancia neles. Eu vou lá porque eu quero jogar uma banana neles. O idiota que pensar isso está cavando a cadeia. O imbecil que for para lá jogar banana e melancia nos militares está pedindo para ser preso e sabe Deus quando vai sair. Então não incentivo ninguém. Já tem um movimento, um zum querendo fazer panelaço. Eu acho muito mais interessante fazer um panelaço do que fazer ir fisicamente no dia 7, do que você se expor a alguma confusão que aconteça lá. Então, eu sou veementemente contra as pessoas irem no dia 7, porque pode ir no domingo dia 10, pode ir no dia 7 de outubro. Não precisa necessariamente ser no dia 7 de setembro. Agora, adoraria ver, que eu estou por aqui com as Forças Armadas, que é o sentimento de muita gente no Brasil, adoraria ver um desfile esvaziado. Adoraria ver as arquibancadas vazias. Adoraria ver eles desfilando para o vento, sem nenhum patriota lá para aplaudir eles. A esquerda odeia os caras. Nunca foram, não vão de jeito nenhum. E os patriotas não deveriam ir. Essa é a minha opinião. Mas qual é a divergência? Abra a divergência aí. Em primeiro lugar, a convergência. Eu acho que no dia 7 de setembro os desfiles militares vão estar completamente esvaziados. Acho que não vai ter ninguém nos desfiles militares. Acho que a população... E essa última pesquisa Quest mostrou isso, né? A população de direita abandonou as Forças Armadas. Exatamente. Quando eu olho... É uma pena. Você viu, desculpe te interromper, você viu a revista Sociedade Militar, que fez a pesquisa, não como da Quest, mas fez uma pesquisa qualitativa, não sei se é qualitativa, mas fez uma pesquisa nas redes sociais do Exército. Foi uma enquete, exatamente. Que mostra que também, assim como a pesquisa Quest, uma é um reflexo da outra, né? Eu já tinha detectado isso. Eu tive, inclusive, essa discussão com o meu querido amigo Coronel Gerson Gomes, algumas vezes no ar, onde eu falei, não, as Forças Armadas, as pessoas vão gostar, porque na ponta os milicos ajudam, são assistentes sociais em muitos lugares, as Forças Armadas, mão amiga. E eu falei, esquece, a imagem da instituição. Exatamente, esquece. Agora o ponto de divergência completa. E agora eu quero que as pessoas aproveitem que agora é a hora de... Estamos um pouco de audiência aqui, tem 8 mil pessoas assistindo.
é hora de você me xingar no chat. E eu vou dizer para vocês o que eu acho. Eu acho que vocês deveriam ir às ruas, sim, no dia 7 de setembro. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, em todas as manifestações que nós tivemos no Brasil, nós nunca tivemos problema nenhum. Nós tivemos problemas na manifestação no dia 8 de janeiro porque as pessoas desavisadas, como ficou claro aqui na nossa live, caíram na pilha dos infiltrados. Hoje, as pessoas não cairiam mais na pilha dos infiltrados. Se as pessoas que foram presas, se não tivessem entrado na pilha e não tivessem... Duas coisas. Se as pessoas tivessem saído da porta dos quartéis quando eu falei que era para sair, e se as pessoas, porque já não era mais momento de ficar lá, e se as pessoas não tivessem desavisadas ido em direção lá aos prédios públicos, essas pessoas não teriam sido presas. Então, hoje, com o processo de amadurecimento, ninguém foi preso na Avenida Paulista, ninguém foi preso na Sé, ninguém foi preso na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em Salvador. As pessoas, em Belo Horizonte, as pessoas... E mesmo na manifestação gigantesca no 7 de setembro anterior em Brasília, não havia tido nenhum problema. Eu estava lá. Se tiver black bloc, se tiver infiltrado, eles vão ser rápidos. E eu fiz esse aviso para as pessoas em 7 de setembro de 2021, Didi. Eu falei para as pessoas, haverá infiltrados, não caiam na pilha. Filmem, avisem as forças policiais, exatamente o que você fez. Filmem, chamem as forças policiais, filmem, precisamos de imagens, precisamos de tudo. Porque agora eles também estão com medo do que tem sido exposto na CPI do 8 de janeiro. Então, se eles colocarem infiltrados, pode ser a chance que nós precisamos para pegar os infiltrados com a boca na botija, de forma inquestionável. Mas a gente tem imagem de infiltrado, porra. Tem as minhas imagens aí, não aconteceu nada no 8 de janeiro, porra. Nós não temos ainda imagem o suficiente. Então pode ser que agora nós consigamos pegá-los mais com a boca na botija. Okay. E se as pessoas ficarem longe, elas se preservam. Mas você acha que as pessoas têm que ir pro desfile? Não, eu acho que as pessoas precisam ir protestar. Eu acho que elas precisam ir à Praia de Copacabana, à Avenida Paulista. Desfile. Não em desfile. Eu acho que o brasileiro precisa voltar às ruas. E muita gente fala para mim. Então o primeiro motivo é medo. Eu acho esse medo despropositado. Existe o medo propositado e existe o medo despropositado. Então, o gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas não precisa ter, porque a água é fria. Então o que eu estou dizendo para as pessoas é, a água é fria. As pessoas devem voltar às ruas democraticamente, pacificamente, como eu sempre disse que elas deveriam, e manifestar as suas vontades numa pauta, na minha opinião, que tem que ser única, fora Xandão. Não precisa ser no dia 7, Paulo. Mas qual o problema de ser no dia 7? O dia 7 é simplesmente... O dia 7 pode ser confundido com apoio aos milicos, velho. Não, ninguém mais acredita em apoio aos milicos. Ninguém mais. Até as faixas de intervenção militar não vão estar lá. Se as pessoas saírem com a faixa... E eu acho que a pauta tinha que ser única. Não deveria nem ser fora Lula. Deveria ser fora Alexandre de Moraes. Fora Alexandre de Moraes. Se tiverem 500 mil pessoas com faixa fora Alexandre de Moraes, a temperatura, a situação política dele vai se afetando, que é o segundo argumento. Muitas pessoas falam, mas não adianta nada as ruas. Eu falo, você está enganado, é porque você não entende como funcionam as ruas. Não, eu acho que adianta. Eu só não acho que é no dia 7. As ruas, elas não mudam a opinião, elas não têm uma ação direta. As autoridades não se curvam diretamente às ruas. As ruas ditam a temperatura política. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil. Em 2015, eu estava às ruas, desde as primeiras manifestações mais vazias, logo após a vitória da Dilma, até o impeachment. Em 2015, todo mundo achava que não adiantava nada. A gente vai às ruas e eles só aumentam, eles só fazem mais coisa. Por quê? Como era o nome dele? O Eduardo Cunha. Até entrevistei o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha não vai botar nunca para votar o impeachment, ele é aliado da Dilma. E a situação e a temperatura foi piorando. E o clima político da Dilma foi piorando. O que o sistema percebeu? Ele falou assim, vamos se livrar da Dilma e vamos garantir que a gente fique no poder. É isso que o sistema faz. A história se repete como farsa, Paulo. É isso. Então isso acontece o tempo inteiro.
Da mesma forma que hoje parece que o Pacheco não vai dar seguimento ao processo do Alexandre de Moraes, até ele perceber que chegou a hora de sacrificar a cabeça do Alexandre de Moraes. E ele, Pacheco, é muito interessado, porque ele quer uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, pode chegar um momento onde a temperatura, as instituições, fique tão queimada a imagem do Alexandre que eles falem assim, tá bom, toma aqui a cabeça do Alexandre. E a gente vai permanecer no poder. E o Brasil, ele vai ser sempre isso. O sistema arrumando um jeito de permanecer no poder. Foi isso que eles fizeram, inclusive na Lava Jato, foi isso que eles fizeram quando se livraram do PT, foi isso que eles fizeram sempre, em todos os momentos. Bolsonaro foi um acidente de percurso do povo, e aí é que entra a sabedoria do povo. Quando o sistema estiver se arrumando, o povo entra no vácuo e consegue algum lampejo de poder. E esse é o caminho. Sem pressão popular, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O medo, o estado de medo em que o Alexandre conseguiu colocar o Bolsonaro, os jornalistas, os deputados, os senadores, os influenciadores, os empresários, os militares e, claro, o povo, esse estado de medo é o maior poder que eles têm. Agora, nós precisamos ser não tolos, mas corajosos. Nós precisamos ser corajosos. Só fazer o certo. É só não quebrar nada. É só não atacar ninguém. É só não ir. Eu só não acho que a gente devia ir no dia 7. Mas por que não no dia 7? Dia 7 é um dia simbólico. É um dia simbólico, é o dia das maiores manifestações do Brasil. É o dia da nossa independência. E qual é a sua expectativa? Agora eu lhe pergunto, qual é a sua expectativa? Você acha que vai ter muita gente na rua? Sinceramente, eu acho que não, mas eu lamento. E acho que tem algumas razões para isso. Primeiro, porque eu acho que nós não temos uma liderança hoje no Brasil. O presidente Bolsonaro cumpriu o seu papel. O Brasil precisa de uma nova liderança. Mas a gente também não teve liderança no impeachment da Dilma, cara. Exato, não tínhamos liderança no impeachment da Dilma. Isso é um ótimo ponto. Mas o que eu vou te dizer é que nesse momento, o Bolsonaro, por exemplo, que ainda tem uma força muito grande, na primeira manifestação que foi convocada, ficou aquela babaquice de não, acho melhor não ir por causa de CPI, e aí as pessoas, mas o MBL tá chamando, não sei o que, as pessoas já tinham que ter começado a ir na rua naquele momento. E não tem problema se não tiver muita gente no 7 de setembro. Esse tipo de coisa, você faz o que é certo. E aí você vê se as pessoas vêm com você ou não. Se você estiver lá sozinho com uma placa fora Alexandre de Moraes, vá. Você considera que é o certo pelo Brasil? Então vai e faça. Se tiverem... Nós éramos poucos em Copacabana, nós éramos poucos na Avenida Paulista em 2015. Nós éramos poucos. E as pessoas ficam, não caiam nessa. Não tem nada para cair, deixa de ser trouxa. Você não sabe o que você está falando. Não tem nada para cair. O que tem para cair é se você cair na pilha. O que tinha para cair, vocês caíram no 8 de janeiro. O que tinha que cair, vocês caíram no acampamento. Agora, o que vocês estão caindo é no medo infundado que o Alexandre está colocando. Porque ele não tem o que fazer. Nem ele ainda tem meios para agir contra uma multidão de pessoas na praia de Copacabana ou na Avenida Paulista. Ele ainda não tem meios para agir. Mas ele terá. Conforme a ditadura for. E aí é o deixa-de-cismo brasileiro. As pessoas, não, vamos aguardar. Quando que aguardar quando você está sendo apedrejado? Quando que aguardar é uma boa estratégia? É a inação, é o deixa-de-cismo travestido de estratégia. Então que bom que você concorda comigo que a gente tem que ir. Eu só acho o dia 7 um dia simbólico. E não acho que deve ser só no dia 7, não. Acho que tem que ser no dia 7. O papel inicial. E depois em novembro de novo, e depois em dezembro de novo, e depois em janeiro de novo, depois em fevereiro de novo. O povo precisa ir às ruas, perder o medo das ruas. O presidente Bolsonaro precisa parar de jogar contra o patrimônio. Porque o povo nas ruas é a única garantia que ele tem, aliás, é a única garantia não, é a única pequena proteção que ele tem contra as injustiças que estão fazendo para eles. O que eles estão fazendo agora, sem nenhuma fricção popular, esse é o caminho para a desgraça brasileira. Nós temos por volta de 100 deputados e 20 senadores que prestam no Brasil. Esses caras estão agindo de forma heróica para impedir que o PT avance.
O mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, é dar suporte popular a eles. E se você, que está em casa, está com medo de ir, você não pode se queixar dos militares que tiveram medo de agir, você não pode se queixar dos empresários que têm medo de financiar iniciativas de direita, você não pode se queixar dos jornalistas que têm medo de falar, você não pode se queixar dos deputados que têm medo de enfrentar, porque você é tão medroso quanto. E eu lamento esse discurso altamente impopular, mas as pessoas, eu tenho que exortar as pessoas em direção ao comportamento virtuoso. E as virtudes cardinais, você que é católico sabe, a prudência é uma delas, e nós devemos ser prudentes. E eu sempre defendi a prudência. Mas a fortaleza é a virtude que está mais em falta no Brasil. A fortaleza. Eu concordo com tudo que você disse. Tudo que você disse. Eu só não concordo do dia. Entendo o simbolismo, Mas por entendo quê? tudo. Mas por quê? Qual a diferença do dia? No dia 10 não pode ter black bloc igual? Não pode ter infiltrado igual? Os caras infiltraram gente do dia 8 pro dia 7 pro dia 8 de janeiro com maior facilidade. Qual a diferença? Por que não o dia 7? É porque o dia 7 eu acho que pode ser confundido com o apoio aos milicos. Mas é lugar diferente. As faixas vão dizer o que as pessoas apoiam. Pode ser confundido até com apoio ao Lula. Mas eu não acho que ninguém acredita mais em apoio aos milicos. Os milicos, por exemplo, no Brasil, acho que no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que desfilam na Presidente Vargas. O protesto é lá longe. Brasília faz um protesto longe, muda o local. Eu não acho que ninguém deve ir no protesto, ninguém deve ir prestigiar. E podem criticar as Forças Armadas, mas eu acho que eu sempre digo o seguinte: pauta única, fora Alexandre de Moraes e, sim, 7 de setembro. 7 de setembro porque é uma data simbólica, só porque as pessoas se aglutinam em volta de símbolos. E 10 de setembro não é simbólico. 7 de setembro é simbólico. Mas novembro também não é simbólico, dezembro também não é simbólico, e as pessoas devem ir para as ruas. Não, mas tem proclamação da República, ótima data para protestar também. E por aí vai, e vai seguindo. Feriados, domingos normais, né? Em março você sempre tem um grande protesto, e as pessoas... mas isso não acham que vai gente o suficiente. Não tem problema, vamos nós, vamos 5, vamos 10. Mas eu sempre defendi isso, eu sempre falei que a galera tem que ir pra rua, mesmo que seja com 5, 10, 20 pessoas, porque se você marcar o próximo para um mês depois, já não vai ter 20, vai ter 40, vai ter 50, e assim vai aumentando. Eu acho que a ideia do dia 10, Didi, embora bem intencionada, eu acho ruim porque divide. A gente não tem que dividir. Sempre foi dia 7, faz dia 7. Não tem diferença. Eu não tenho compromisso com o erro, então vou pensar direitinho todo esse nosso papo aqui. E eu exorto os nossos líderes, exorto os nossos deputados, exorto a vocês que estão no chat. 7 de setembro, retomem o país. Comecem a retomar o país com o artigo 5º da Constituição na mão, com o seu direito de se manifestar pacificamente. Distância de quebradeiras. Não venham nunca mais, pelo amor de Deus, com faixa SOS Forças Armadas. Nunca mais. O que vocês querem é uma coisa só, é dar um limite ao ditador do país, para dar um freio de arrumação. E é isso. E é por isso que esses caras ficam... aí vem um cara e fala assim, ele acha que ele tá me desafiando, fala, ZG, vem pra cá, Paulo, junte-se a nós. Aí eu falo assim, como é que eu vou me juntar a você, cara? Eu não tenho mais passaporte. Você acha que você tá dando mais a tua cara do que eu que tô fazendo o que eu tô fazendo aqui? ZG, eu conheço a peça, é um provocador, não é gente ruim, não. É gente boa, não tô dizendo que é ruim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, bloquearam minhas contas bancárias todas. Eu não tenho como receber Pix no Brasil. Porque todas as minhas contas bancárias, todos os meus ativos financeiros, ação de empresa, fundo de investimento, tudo bloqueado no Brasil, 100%. Há 9 meses. Sem eu nem ter um processo. Passaporte cancelado, ordem no sistema da polícia. Você não tem o processo ou você acha que não tem? Bom, eu não tenho. Processo ninguém tem, porque tá tudo na mão de inquérito. Só quem tem processo é o pessoal 8 de janeiro. Foi a única coisa que virou inquérito. Os demais... foi a única coisa que virou processo, ação penal. O resto tá todo mundo em inquérito, então não tem nem processo. Okay. Então não tenho nem direito de defesa, não teve nada, nunca chegou nada pra mim. Tudo bloqueado, tudo. Entendi. Tudo bloqueado.
meu passaporte, minhas redes sociais, que eram o meu ganha-pão, todas bloqueadas. Eu não posso anunciar meus cursos, não posso anunciar minhas redes, etc, etc. Você acha que eu teria medo de ir pro Brasil, de ir pras ruas? Pô, eu tô botando a minha cara na vitrine dizendo tudo que os caras não querem que eu faça. Eu tô fazendo live com o Didi, pô. Eu sou o único que tá fazendo live com o Didi e eu não tô nem aí. Eu vou continuar. Não foi o único, não. O nosso querido José Carlos Bernardi fez live comigo também. Então, ponto pro Bernardi. Eu adoraria fazer na Oeste Sem Filtro. Eu acho que o Oeste devia te chamar. Eu acho que o Bradock devia te chamar. Eu acho que outras iniciativas deviam te chamar. Eu acho que o Pingo de Liberdade com o Jefferson Gomes e o Fernão Lara Mesquita deveriam te chamar. Eu acho que outros lugares, a sua história precisa ser ouvida, outros entrevistadores. Não é possível que eu seja o único interessado em ouvir uma história tão rica dessas. Pois é, meu irmão, é difícil, não é brinquedo não. A gente aqui está sempre pelo lado do certo, pelo lado do correto. A gente aqui nunca defendeu destruição, quebra-quebra, nada disso. Do mesmo jeito que você falou um montão de vezes, não vá, é uma armadilha, não entrem nessa. Eu, que estava lá, eu dizia, não vamos invadir, não vamos quebrar, não vamos depredar nada. Minha live é a minha prova, só que ela foi retirada do ar. Então, nós sempre estamos do lado do bem, a gente sempre está do lado certo da coisa, né? Aconteça o que acontecer, eu realmente não estou numa situação das mais folgadas, mas também não estou comendo lixo como comeu o Esdras, né? Infelizmente, ele teve que comer lixo. Coitado. Eu fiz uma live com ele há alguns dias, ele contou a história dele. Então, fiquei muito impressionado, essa foi uma história que me impressionou muito. Pois impressiona todo mundo. O cara saiu com uma criança, né? Um filhinho dele, o Pietro, com 7 anos de idade, tá em algum lugar do mundo que eu não sei aonde, passando um perrengue desgraçado, igual a você, com a mesma situação sua, com as coisas bloqueadas, tudo isso, enfim. A gente, cara, faz o nosso trabalho de formiguinha aqui, né? Tentando levar, fazer um jornalismo decente, né? Que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Muito. O que eu posso dizer a você é que a Bíblia diz que se tivesse um punhado de homens bons, Sodoma e Gomorra não tinha sido destruída. Então, nós podemos ser poucos, mas os poucos que nós formos vamos ser as pessoas que vão impedir a destruição do Brasil. Didi,